A paz de Deus a todas as nações do mundo, em nome de Deus e também em nome de seu Filho Jesus Cristo, que foi morto aí em Jerusalém e Deus o ressuscitou no terceiro dia. Sexta-feira, Jesus foi morto aí em Jerusalém e no terceiro dia, ao aparecer o primeiro dia da semana, domingo, Deus ressuscitou Jesus. Vamos ler então aqui em Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 53, que fala sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: "Por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que vos disse, estando ainda na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite." Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram essas coisas aos 11 apóstolos. Tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. No caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?" Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleópatas, perguntou-lhe: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nesses dias?" Perguntou-lhe Jesus: "Quais?" Responderam eles: "As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram." Então Jesus lhes disse: Ó tolos e tardios de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina." Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: "Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?" Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falaram ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles. E disse: Pai esteja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viram um espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobes tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: Tendes daqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: São essas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: Eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando primeiramente por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Abençoando-os, ele deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Essa foi Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 53, que fala da ressurreição de Jesus Cristo ali em Jerusalém. Jesus Cristo, o Messias, que foi morto na sexta-feira aí em Jerusalém, e Deus o ressuscitou no domingo, no terceiro dia. Deus abençoe a todas as nações.